Você sabe qual é a principal tarefa da igreja no reino de Deus? A partir da obediência à ordenança de Cristo, a principal tarefa é a propagação do evangelho, do discipulado, obedecendo então os mandamentos do Senhor Jesus. Hoje, na lição de número 4, aqui da classe dos adultos, neste primeiro trimestre da CPAD, nós vamos entender sobre a igreja e o reino de Deus. Estamos estudando nesse trimestre um texto escrito pelo pastor José Gonçalves sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento e, claro, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube ou me acompanha também pelo Spotify. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso sensacional que vai te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita EBD, você encontra especialmente os esboços das nossas ministrações, os esboços das aulas que eu estou sempre ministrando aqui para você, os slides onde você pode estar utilizando os PowerPoints, na escola bíblica dominical da sua igreja para dinamizar as tuas aulas. A nossa proposta é uma assinatura trimestral, está na descrição do vídeo, está em um comentário abaixo, você pode analisar, fica à vontade, que Deus te abençoe. Vamos então para a nossa leitura bíblica, porque a partir da leitura bíblica eu espero muito que o Senhor confirme a palavra da aula de hoje ao teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 desse primeiro trimestre da CPAD em 2024, um texto escrito pelo o próprio pastor José Gonçalves, onde nós estamos abordando sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E na aula de hoje nós vamos abordar sobre a igreja e o reino de Deus, essa lição 4, que vai cair no dia 28 de janeiro. E você pode estar utilizando esse material na tua administração também na Escola Bíblica Dominical. Para você começar bem, inicie por algumas abordagens bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. E a primeira abordagem bíblica está então no texto áureo, que se localiza em Marcos capítulo 1, versículo 15. Leia esse texto junto com os teus alunos. Apresente também a verdade prática em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe Gente Boa se localiza então em Marcos capítulo 1, versículos 14 ao 17. Você pode estar lendo esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Os hinos sugeridos aí que vocês tanto pedem aqui na escola bíblica dominical são os hinos da harpa cristã 38, 410, 547, sugeridos na própria lição. E é claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores e postando esse material para você aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E toda segunda-feira às 18 horas eu estou por aqui ministrando essa aula da classe dos adultos, onde você pode estar então crescendo conosco em nome de Jesus. Então guarda o dia e o horário. Toda segunda-feira, às 18 horas, em nome de Jesus, a gente está por aqui no YouTube ministrando essa lição para a sua edificação, que você tenha uma aula extraordinária em Cristo. A lição de hoje, lição de número 4, escrita e comentada pelo pastor José Gonçalves, procura abordar conosco especialmente a respeito desse tema, a igreja e o reino de Deus. Então hoje nós vamos parar para aprender a respeito do aspecto do reino intercalado com a igreja, dentro de uma eclesiologia. De acordo com George Led, na sua teologia do Novo Testamento, ele faz questão de descrever que esse conceito sobre o reino de Deus, ele precisa ser explicado, porque esse conceito sobre o reino de Deus, ele é amplo. E você, como professor, professora da Escola Bíblica Dominical, precisa entender que o conceito do reino, ele é amplo, porque esse conceito do reino de Deus, ele nasce na eternidade. É claro que existe a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Isso sendo compartilhado a partir da perspectiva e da ótica do próprio evangelista Mateus.
É interessante nós pensarmos a respeito desse assunto aqui. Existe uma diferença na terminologia, mas o conceito se refere à mesma situação. Também, quando nós observamos sobre esse falar sobre o reino de Deus, é falar também sobre a própria mensagem das Escrituras. Então, uma igreja que está intercalada com a mensagem do reino de Deus está compromissada com as Escrituras. É uma igreja que se envolve de forma muito especial nessa visão de propagar o evangelho. Quando estudamos sobre essas designações, reino de Deus e reino dos céus, você vê a diferença, mas as designações se referem ao mesmo conceito. Essas designações são basicamente explicadas a partir de uma teologia do Novo Testamento. Quando você observa a proposta do George Led, você vai perceber que essa expressão reino dos céus, ela vai aparecer no Evangelho de Mateus. E já a expressão reino de Deus aparece então nos demais evangelhos. O reino dos céus, sendo explicado por Mateus, ele é trabalhado para substituir a palavra Deus. Isso por quê? Porque entende-se que o texto de Mateus, ele é escrito e direcionado especialmente para o povo judeu. E essa palavra Deus, Yahvé, Adonai, é muito sagrada. Então, o próprio Mateus, escrevendo o evangelho, voltando a sua mensagem para a igreja judia, ele trabalha a palavra reino dos céus, mas o conceito é o mesmo. E os evangelhos vão trabalhar reino de Deus. Mas é interessante também destacar que Mateus também utiliza no seu texto a palavra reino de Deus. É interessante também pensar que esse paralelo das designações reino de Deus, reino dos céus, vai aparecer no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João. Você vai encontrar isso nos próprios evangelhos, no Evangelho de Marcos, porque essa expressão, essas expressões trazem uma riqueza teológica muito profunda a respeito da responsabilidade da igreja. Exemplo, se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus utiliza reino dos céus e reino de Deus, as expressões juntas. Observe o texto de Mateus 19, versículos 23 e 24. Mateusão, ele vai utilizar esse mesmo conceito aqui, os dois conceitos unidos em um texto sagrado. Lucas, ele vai utilizar especialmente essa designação de reino para demonstrar o reino de Cristo, o domínio de Cristo, o poderio de Cristo. Observe o texto de Lucas capítulo 6, versículo 20. Então, quando nós olhamos para essa designação, reino de Deus, reino dos céus, entendendo a teologia de Mateus, entendendo a teologia dos evangelhos, você percebe aqui que está se falando a respeito do domínio poderoso do Senhor. E esse domínio poderoso do Senhor, pega isso, gente boa, está intercalado sobre a igreja. A igreja experimenta esse domínio poderoso do Senhor. O reino de Deus, ele é citado não só nos evangelhos do Novo Testamento, mas ele é citado também na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Vou citar as passagens, você pode tomar como nota e utilizar isso em sala de aula. Por exemplo, Salmo 103, versículo 19. Salmo 113, versículo 5. Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Você tem também Mateus, capítulo 5, versículo 34. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Colossenses 1, 16. Hebreus 12, 2. Apocalipse 7, 15. Então, toda a Escritura fala sobre o domínio de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus. E esse domínio de Deus está sobre a sua igreja. O reino de Deus ele tem um significado muito profundo, porque fala não somente da nossa convicção, por exemplo, você aceitou Jesus como Salvador, você passa a ver e experimentar o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 e 6, vão confirmar isso com você. Mas esse domínio, ele não é somente associado a esse aspecto, por exemplo, religioso de uma igreja. O domínio do reino de Deus está em um aspecto da própria salvação. Então, hoje a gente para entender sobre o aspecto da eclesiologia pastoral, nesse sentido de entender a igreja como parte desse reino, e o aspecto da soterologia, a salvação sendo demonstrada aqui. E destacamos, então, essa conexão de forma muito profunda,
que o reino de Deus ele traz verdades assim tremendas. O próprio Jesus compartilhou esse reino. E esse reino, então, ele está intercalado com a própria salvação, e os discípulos entenderam isso, e o próprio Jesus deixou isso explicado, sendo demonstrando então que a salvação ela é preciosa, ela é verdadeira, lá em Mateus capítulo 10, versículos 25 e 26. Então hoje nós vamos entender especialmente essa realidade do reino, o reino que é precioso, está intercalado com a igreja. E se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, gente boa, deixa teu comentário aí, tá? O que você está achando da aula? Eu conto com a tua participação, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal também, ou no YouTube ou pelo Spotify. O teu comentário é muito importante para a gente. Essa aula é feita para você que está aí do outro lado toda semana aqui me acompanhando em nome de Jesus. Vamos então para o nosso primeiro ponto. No primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos abordar sobre o seguinte assunto: a natureza do reino de Deus. Pega isso, é proposta do pastor José Gonçalves, a natureza do reino de Deus. Vamos entender que natureza é essa. Como é importante pararmos para pensar sobre a natureza do reino de Deus. Esse reino que também é universal, ele possui uma universalidade. Na aula passada eu comentei sobre as naturezas da igreja. A natureza espiritual e a natureza visível. A natureza visível, que é a igreja local, mas a natureza universal, que é a igreja de todo o tempo. E o reino tem também esse aspecto. Um versículo que eu quero compartilhar com vocês está então em Salmos 47, versículo 7. Você pode ler esse texto em sala de aula. E o primeiro subtópico, então, vai abordar sobre o seguinte argumento: o reino de Deus que é universal. O pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, destaca então de forma muito especial esse aspecto no primeiro subtópico sobre a universalidade do reino. O reino de Deus ele é universal. O reino de Cristo, o reino que Cristo proclamou, ele é contra a cultura do nosso tempo. Nós estamos em uma sociedade pós-moderna, mas o reino de Deus ele vai além dessa cultura. Ou seja, esse reino ele é universal. Esse reino não segue os padrões, os conjuntos estipulados pela nossa geração, mas o reino está além da nossa geração. O reino de Deus, estabelecido por Cristo, proclamado por Cristo, profetizado no Antigo Testamento, é propagado pela igreja, e esse reino ele é, de forma especial, universal. Ele propaga a justiça de Deus, ele fala da influência, fala da piedade, fala da confiança, conclui de forma radical a nossa diferença a este mundo, porque quem faz parte do reino por intermédio da salvação e do arrependimento e se torna então uma nova criatura. E aqui você para entender especialmente o aspecto do reino. Se nós pegarmos o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, localizado lá em Mateus capítulo 5 ao 7, vale a pena você ler esse texto depois, você vai perceber que esse texto propaga a visão do reino de Deus, onde Jesus propagou um grande sermão. Mateus registra esse sermão. E registra esse sermão para que possamos entender de forma profunda as verdadeiras pedras preciosas do reino. Quando você analisa esse texto, você compreende então a visão do reino. Cristo ele propaga o reino por intermédio de parábolas, um gênero literário. Entendendo isso, você descobre então que o reino de Deus ele pode habitar no teu coração. Habita no teu coração a partir do momento em que você se entrega a Jesus como seu Salvador. A partir da sua decisão. Reino de Deus pode habitar no teu coração. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33, Lucas 17, 20. Segundo, o reino de Deus, ele é demonstrado de forma poderosa através da sua chegada por intermédio da salvação. Em Cristo, a propagação das boas novas, sendo anunciada pela igreja, traz então a chegada do reino de Deus. Mateus 5:20 vai compartilhar isso com a gente. Terceiro, você pode tomar como nota também que o reino de Deus, ele volta agora o nosso olhar, entendendo que a criação volta para a dependência de Deus. E no reino futuro, de forma escatológica, nós vamos entender muito bem que haverá uma restauração da própria criação no milênio. É claro que isso aqui não é a teoria. O
propagada pelos testemunhas de Jeová. Mas na nossa escatologia nós entendemos que o milênio será literal, onde a igreja de Cristo reinará sobre essa terra com o próprio Cristo no milênio, e depois desse período, então, aqueles que permaneceram aqui desobedecerão ao Senhor mais uma vez, e por conta do pecado a terra será destruída e nós, os salvos, estaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. É claro que isso é assunto para outra aula, mas só estou pincelando para você. E é claro que a soberania de Deus é demonstrada nesse reino. Então, entender o reino é compreender que o reino está aqui agora, no teu coração, quando você aceita Jesus, é propagado pela igreja, quando essa igreja anuncia as boas novas da salvação, tem um viés escatológico que aponta para o futuro também, glória a Deus, e nós vamos participar desse reino, e a igreja está interligada no reino de Deus. Você pode, então, entender isso para a glória e honra de Jesus. Em segundo lugar, gente boa, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre a soberania divina e os acontecimentos, então, no mundo. Mais uma vez, destacamos para você que o reino de Deus aponta para a soberania divina. Então, se a igreja faz parte do reino e propaga o reino, a igreja propaga a soberania de Deus, o domínio de Cristo. Reino de Deus remonta a isso, o domínio de Cristo. Nós estamos, então, diante desse reino. Somos súditos e súditas desse reino. Pastor José Gonçalves, ele comenta muito bem, argumentando que nós precisamos entender especialmente a soberania de Deus, independente da ação do inimigo, independente das artimanhas que Satanás pode levantar contra a igreja ou contra você. O reino de Deus continua sendo estabelecido, a soberania de Deus é muito maior. O conceito bíblico sobre o reino de Deus, ele pode ser trabalhado da seguinte forma, de forma bem didática, onde você pode estar compartilhando esse reino junto com os teus alunos. Em primeiro lugar, você precisa entender que o reino de Deus é o domínio de Deus, ou seja, a soberania reconhecida desse Deus Todo-Poderoso. Mateus 6,10 descreve isso. Na própria oração nós já aprendemos o reino de Deus. Venha o teu reino. Segundo, nós precisamos aprender que o reino de Deus também envolve a completa salvação. Não dá para desatrelar reino de Deus e salvação, não, viu? Então você precisa entender isso aqui. Esse reino pode nos abençoar tanto espiritualmente como bênçãos materiais também, porque no reino nós somos súditos desse Todo-Poderoso quando nós entregamos o nosso coração a Cristo. Isso aqui está longe da teologia da prosperidade, mas eu estou falando da verdadeira prosperidade de experimentar a salvação em Jesus. Terceiro, você precisa entender que a igreja é uma comunidade de pessoas cujo coração reconhece o domínio de Cristo. Então, eu faço parte de uma igreja, Assembleia de Deus. Você também faz parte de uma comunidade, da tua denominação. A tua igreja é uma comunidade de pessoas que reconhece a soberania de Jesus, reconhece o domínio do reino de Deus, reconhece o domínio de Cristo. E essa autoridade é dada para a igreja. Mateus 16,19 diz isso. Você pode também destacar que o reino de Deus também fala das bem-aventuranças. Observa, se você analisar o texto de Mateus, do 5 ao 7, está lá, bem-aventurado. Feliz é aquele e aquela que faz parte do reino, que encontrou a salvação em Jesus. Porque esse reino é manifestado na igreja, no aqui, agora e futuro também. Então, de forma escatológica, profunda e real, experimentaremos do reino de Deus. E aqui entra um aspecto. Nós cremos, como pentecostais, a partir da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequiel Soares, que a igreja será arrebatada. Esse arrebatamento será só para os salvos, de forma secreta, aqueles que permanecerem em Cristo. Como igreja, nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Participaremos então do tribunal de Cristo, receberemos o galardão, seremos convidados para as bodas do Cordeiro, para a mesa de Cristo. Durante 7 anos celebraremos com o Senhor. Aqui embaixo vai acontecer especialmente o período da tribulação. Ao final desses 7 anos, Cristo retornará de forma visível com a sua igreja a partir da nossa escatologia, que ela é pré-milenista e é também pré-tribulacionista,
descrevendo então de forma poderosa o seu domínio, derrotando Satanás, a besta e o falso profeta, e aprisionando o inimigo das nossas almas durante 1000 anos, e o milênio será estabelecido, onde a igreja de Cristo retornará, reinará por esse período de 1000 anos, aqueles que sobreviveram o período da tribulação, possivelmente muitas pessoas que vão ser aqui descendentes dos judeus, vão reconhecer agora o Cristo Todo-Poderoso, o governo de Cristo e da sua igreja durante esse período. Isso faz parte da nossa escatologia. Ao final desses 1000 anos, você vai perceber que Satanás então será solto, convencerá essas pessoas, a muitos, e é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que tentará se levantar contra o Senhor e será derrotado de uma vez por todas, lançado no lago de fogo e enxofre. E a terra será destruída e a igreja habitará com Cristo para todos sempre, no novo céu e na nova terra. É interessante que tudo isso faz parte do domínio e da soberania do reino de Deus. Essa é uma visão escatológica. É a nossa compreensão. Existem outras compreensões. Estou descrevendo aqui a compreensão pentecostal. Existe a compreensão amilenista, que não acredita no milênio, mas acredita que o reino de Cristo e o arrebatamento da igreja é uma coisa só. Nós não trabalhamos essa. Existe a visão pós-milenista, que acredita que o milênio já está acontecendo e que a igreja será arrebatada depois do milênio. É interessante a gente pensar sobre isso também. Mas a nossa abordagem bíblica pentecostal ela é pré-milenista e é pré-tribulacionista. Que Deus use você, gente boa. Vamos então para o terceiro subtópico. Eu gosto de escrever essas coisas para você conhecer outras linhas e entender com clareza a nossa, que nós defendemos como pentecostais, para a glória de Deus. O terceiro subtópico do primeiro ponto trata então sobre o reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. Como terceiro subtópico, proposta aqui do pastor José Gonçalves, você vai perceber que Israel no Antigo Testamento, quando você olha para trás, adotou o governo teocrático da ação do próprio Deus, o domínio do próprio Deus sobre o seu povo, sobre a sua nação. Essa visão do governo teocrático remonta então à compreensão agora do reino de Deus. O reino de Deus é basicamente o domínio de Cristo, é a soberania de Deus sobre tudo. Essa doutrina acerca do reino de Deus, dentro da Bíblia, traz essa expressão de forma muito clara à luz das Escrituras sobre a ação de Deus, a soberania de Deus, esse cuidado de Deus. Existem diversas profecias bíblicas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a respeito desse domínio de Deus. Por exemplo, você vai perceber que quando Israel, então, conquista Canaã, você vê ações de Deus falando a respeito do seu domínio, do seu governo para a terra prometida. Você vai perceber também no período monárquico, quando você pega o período monárquico, os livros que são da monarquia de Israel no Antigo Testamento, você percebe os reis voltando o seu olhar e o seu coração para Deus. Isso aqui também remonta à visão do reino de Deus. Você pode observar isso dentro das Escrituras também, entendendo que no Antigo Testamento Deus usa os líderes, os sacerdotes, os profetas, mas também os reis. Quando você percebe de forma muito clara essa compreensão, você vai entender a ação de Deus trabalhando no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, essa compreensão sobre o reino de Deus e a ação de Cristo, isso aqui é importante você entender, desenvolve-se de forma muito mais precisa. Os judeus, por exemplo, entendiam o domínio de Cristo, o domínio do Messias, como um domínio militar. Mas quando Jesus vem e explica para os discípulos que o seu domínio é muito maior do que um domínio militar, é um domínio de libertação e não somente um domínio religioso, esse domínio de libertação de Cristo leva as pessoas à libertação do pecado. Você para entender também que Cristo interpretou a visão do reino para a própria igreja. E agora estabelece com a igreja essa ideia da própria propagação do evangelho, da grande comissão. Ou seja, o reino não é só o futuro, mas é o aqui e o agora, sendo anunciado pela igreja de Cristo. A partir desse aspecto, nós temos então joias preciosas para entendermos a respeito da riqueza do reino de Deus.
e que Deus em Cristo coloque essa palavra também no teu coração. Eu oro para que o Senhor te use como instrumento na escola bíblica dominical da sua igreja, em nome de Jesus. Vamos então para o segundo ponto, gente boa. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, envie esse vídeo para ele, para ela, se inscreve aqui, me ajude a alcançar 200 mil alunos para a glória de Deus. E o segundo ponto trata sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Neste segundo ponto da lição, nós vamos parar para entender agora sobre as dimensões do reino de Deus, essas dimensões junto com a igreja, tá? E é interessante você abordar uma passagem bíblica. E a passagem que eu quero destacar está em Romanos 14, 17, onde nós vamos ver a realidade do reino de Deus agora no presente, sendo compartilhada através da igreja, pela propagação do evangelho, mas ao mesmo tempo por intermédio dos sinais. O primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o reino de Deus como realidade agora do presente. Conforme o pastor José Gonçalves, nos evangelhos nós vemos Jesus citando as dimensões do reino de Deus, orientando agora a sua igreja, os seus discípulos, a partir do discipulado, mediante a fé. Isso é descrito nas parábolas, nos ensinamentos, nas pregações, nos testemunhos de milagres, porque os milagres são sinais, então, do reino no presente. Quando você para entender sobre isso, o reino ele propaga, então, um verdadeiro discipulado. Olha que palavra preciosa. Dietrich Bonhoeffer tem um texto publicado pela editora Mundo Cristão sobre o discipulado, descreve então que o discipulado ele trata a respeito do reino de Deus e o efeito do reino de Deus na vida de alguém é de efeito imediato, ou seja, no aqui e agora. Quando uma pessoa aceita Jesus a partir da ótica do reino de Deus, ela precisa passar pelo discipulado. Esse discipulado em Cristo é de efeito imediato em você. E em você, então, você para entender sobre a riqueza do discipulado e a sua resposta é seguir a Cristo, seguir o domínio de Cristo, obedecer o domínio de Cristo, ser chamado à obediência de Jesus na visão desse reino. Bonhoeffer também destaca que a conversão, essa conversão preciosa em Jesus, te chama agora, atrai o discípulo, atrai você para o domínio do reino no aqui e agora. E esse domínio do reino, ele propaga em você essa obediência ao chamado de Cristo. Você agora passa a ter uma nova natureza, essa nova natureza é proporcionada pelo reino de Deus. Ninguém pode seguir a Cristo sem que reconheça a vontade de Cristo sobre você. Você precisa reconhecer a soberania de Jesus sobre o teu coração. O reino de Deus, ele propaga a graça de Deus, a ação de Deus, o discipulado. Isso tudo é propagado por intermédio da igreja. E é interessante que o próprio William McDowell, no seu texto Discipulado Verdadeiro, publicado também pela editora Mundo Cristão, descreve que o discipulado ele é propagado pelo reino. De que maneira o discipulado é propagado pelo reino? Primeiro, ele é propagado no amor supremo à pessoa de Jesus. Lucas 14, 26. Segundo, sobre a negação de si mesmo, a negação do seu ego. Mateus 16, 24. Também, a escolha deliberada pela cruz de Cristo. Mateus 16, 24. Uma vida gasta para servir a Cristo. Mateus 16, 24. Também uma vida fervente em oração em Cristo. João 35, João 13, 35. João 13, 35. Uma inabelável firmeza na palavra, João 8, 21. O abandono também de tudo, de todas as coisas desse mundo para servir a Cristo. Lucas 14, 33. Então você já percebe aqui uma profundeza da ação do reino no seu coração e na vida dos teus alunos. E aí agora nós avançamos para o segundo subtópico que destaca uma pergunta. Onde é que o reino está? Já que ele está presente aqui, e onde é que eu vou localizar esse reino, então, já que eu sou igreja de Cristo? O pastor José Gonçalves também aponta sobre a realidade do reino no presente. E é interessante que nesse segundo subtópico, esse reino não está relacionado a um espaço geográfico, tá? A um espaço físico.
Mas esse reino está localizado na presença de Deus manifestada na vida da sua igreja, na vida das pessoas, ou seja, dos discípulos de Jesus. Nesse aspecto, o Champlin ele vai comentar que o reino de Deus ele é demonstrado a partir da compreensão da própria igreja, onde Deus estabeleceu os discípulos de Jesus como sacerdotes, ou seja, no sacerdócio para o serviço da adoração. Nós entendemos então que desde os primórdios da comunidade cristã, ou seja, da igreja primitiva, você percebe que a igreja tem esse entendimento de ser uma propagadora do reino. Então, a igreja é uma demonstração desse reino a partir da vida dos discípulos nessa explicação da obra do reino. Entendemos também que a ação do Espírito Santo também se manifesta no reino de Deus. É interessante que essa paz de Deus propagada pela igreja anuncia então as obras da salvação a partir dessa ótica do reino. E essa libertação dos pecados, por intermédio da salvação, renúncia então dos pecados, aceitar a Jesus como seu Salvador, demonstra então esse convencimento e ação do Espírito Santo no coração daquele e daquela que aceita Jesus como seu Salvador e agora essa pessoa encontra o reino. Então o reino é manifestado a partir do discipulado, o reino é manifestado através das pessoas da igreja, o reino é visto também na comunidade da fé. Então você encontra o reino onde tem crente reunido para servir e adorar a Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, espero muito estar ajudando você. Se você está gostando, não esquece de deixar o like aí não, viu? Para me ajudar também. O terceiro subtópico vai tratar sobre o reino de Deus como uma realidade futura. Agora nós vamos abordar o reino em uma perspectiva escatológica também. Em terceiro lugar, você vai perceber como terceiro subtópico e proposta aqui do pastor José Gonçalves nesse terceiro ponto, essa ação do reino em escatologia futura. Na escatologia futura, você precisa entender também a nossa visão. Nós somos pentecostais. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. E é interessante que a igreja Assembleia de Deus, ela professa uma visão escatológica a partir do pré-milenismo. O que significa isso? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes do milênio. Isso está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017. Nossa escatologia também é pré-tribulacionista. Isso quer dizer que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, não passará pela tribulação. Esse aspecto, então, remonta agora para esse entendimento escatológico dessa restauração para a glória de Deus. Qual é a fase, então, dessa visão do reino futuro? Já descrevi para você, volto a repetir. Vou citar de forma panorâmica, tá? Não vai dar para citar versículos, essas coisas, mas de forma panorâmica, só para você ter um entendimento para chegar logo no milênio. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja será somente para os salvos. Invisível para o mundo, somente os santos vão ver, experimentar e participar. Esse arrebatamento é secreto, somente para a igreja. Nos encontraremos com Cristo nos ares. Teremos então, especialmente, um momento especial onde receberemos o galardão do Senhor. Seremos convidados para as bodas do Cordeiro, que dura 7 anos de adoração, onde nós adoraremos ao Senhor e participaremos com Cristo daquele momento do partir do pão. É interessante também que ao final desses 7 anos, no ápice da tribulação aqui embaixo, grande tribulação, a igreja de Cristo aparecerá com Cristo de forma visível nos ares. Então tem essa diferença. O arrebatamento é secreto, onde Cristo vem e leva a sua igreja. Segunda vinda para a gente é quando Cristo vem com a sua igreja, pronta, preparada, perfeita e santa. É interessante também você pensar que ele retorna para estabelecer o reino. Derrota Satanás, derrota o anticristo, derrota o falso profeta. Satanás é aprisionado por 1000 anos. Ele, o Cristo, estabelece então o milênio. Nós acreditamos em um milênio literal. Esse milênio servirá então para a restauração da terra. Não é uma teologia, por exemplo, propagada pelos testemunhos de Jeová. Nós acreditamos nessa restauração da terra, para que a igreja então possa exercer o domínio de Cristo nesse reino.
E essa igreja com Cristo, Cristo com essa igreja, governará sobre a terra durante o período de 1000 anos, onde as pessoas conhecerão então o governo de Deus de forma poderosa, o principal e mais fiel governo de todos os tempos. É interessante pensar que aqueles que permaneceram vivos no período da tribulação, possivelmente judeus, vão permanecer vivos, vão estar então participando desse período do milênio junto com os seus descendentes. Satanás será solto, ele convencerá muitos, e essas pessoas então serão influenciadas ao pecado. Não a igreja já está perfeita, não cairá sobre o domínio do inimigo. Cristo, então, com a sua igreja, mais uma vez derrotará Satanás e, de forma poderosa e perfeita, o Senhor lançará Satanás e os seus seguidores no lago de fogo e enxofre, e a terra será destruída. E daí, então, a igreja estará com Cristo para todo sempre. Amém? No novo céu e na nova terra. Na visão escatológica, nós entendemos, então, que o milênio é a visão perfeita, onde o domínio de Cristo será demonstrado como o reino de Deus aqui. Ciro Ziborgia comenta sobre isso na própria Teologia Sistemática, publicado pela editora CPAD. Existem diversas linhas de correntes teológicas, por exemplo, o Millard Erickson destaca que existem 3 linhas de corrente escatológica sobre a visão do milênio. Existe a linha amilenista, que nega a existência do milênio. Na amilenista dizem então que o milênio não existe, que o milênio é aqui e agora. E a igreja será, na realidade, levada na segunda vinda, e a segunda vinda e arrebatamento é uma coisa só. Então, essa é uma visão, nós não trabalhamos essa visão. Existe a visão pós-milenista, que destaca que o milênio já está acontecendo, no final desse milênio, e no final da grande tribulação, a igreja passará pela tribulação nessa linha. A igreja então será arrebatada com Cristo para todo sempre. Amém. Nós não abordamos essas duas últimas. A nossa visão é pré-tribulacionista e pré-milenista. E nessa compreensão, então, entendemos que o domínio de Cristo será sobre a sua igreja para todo sempre. Amém. E entendemos que esse domínio será estabelecido aqui também para que o mundo possa conhecer o governo do reino de Deus. Eu espero estar ajudando você. E avançando, o terceiro ponto da lição trata agora sobre outro argumento: a igreja no contexto do reino de Deus. Neste terceiro e último ponto, a nossa análise então para entender sobre essa igreja no contexto do reino. Tem uma passagem que eu quero destacar para você, que está em Efésios 1:10, que descreve o reino de Deus, uma realidade então no presente, propagado pela igreja. E avançando, o primeiro subtópico então vai abordar sobre a distinção entre a igreja e o reino de Deus. A gente precisa fazer essa distinção para que você possa entender isso de forma clara também em sala de aula. Segundo o pastor José Gonçalves, a igreja é a comunidade do reino de Deus no novo pacto. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Há uma confusão entre as pessoas cristãs a respeito do reino e da igreja. Nós precisamos entender a respeito dessa convicção. A palavra reino vem dessa palavra grega basileia, que descreve então domínio, soberania. Apocalipse 17:18 confirma isso. Então, reino, domínio, soberania se refere ao reino de Deus. A palavra igreja já traz essa ideia de eclésia, chamados para fora. Então, a igreja ela é chamada para propagar o reino. O reino é o domínio de Cristo sobre a igreja. Então tem essa distinção aí, tá? Tem essa distinção de forma muito clara. Então a igreja, ela é um instrumento do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus. A igreja é um instrumento para propagar o reino de Deus. Anuncia os sinais, o discipulado, a conversão, as ordenanças. Isso faz parte desse papel da igreja, mas a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está além da igreja, está além de uma placa denominacional, está além da Assembleia de Deus. O reino de Deus está além do nosso entendimento. O reino de Deus é soberano e descreve a soberania de Cristo. Eu espero que você possa pegar isso de forma muito clara, entendendo que esse reino traz essa riqueza e esse reino está além
desse aspecto de igreja. Igreja é instrumento. Igreja está ali para ajudar. Igreja está para propagar o reino de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. O segundo subtópico, então, do terceiro ponto, fala sobre a igreja que expressa o reino de Deus. O pastor José Gonçalves já destacou, especialmente em lições passadas e agora também, que a igreja ela foi projetada antes da plenitude dos tempos, ou seja, na própria eternidade. Nesse aspecto aqui, nós vamos entender que a igreja é projetada na eternidade como plano de Deus. Ela nasce lá. E aqui nós vamos entender que a igreja ela tem uma proposta. A proposta de anunciar as boas novas do reino. O reino misteriosamente e misticamente também se manifesta na igreja. A partir da sua compreensão, da comunidade da fé, da comunhão, a igreja na terra, ela então é uma auxiliadora do reino, é uma serva do reino. Você, como igreja de Cristo, é um servo do reino, é um súdito do reino, está à disposição para propagar o reino. E o reino de Deus, então, traz essa dimensão desse crescimento do serviço, na adoração, na coinonia, na comunhão, para a glória do Senhor. Então, nessa perspectiva, esse reino propaga a justiça, a paz, aponta para a salvação e a igreja é serva, é súdita, está pronto para servir. Uma igreja que é triunfante e vence batalhas. Fechando a aula, terceiro e último subtópico trata sobre a igreja e a mensagem agora do reino de Deus. A principal tarefa da igreja no reino de Deus, de acordo com o pastor José Gonçalves, respondendo à pergunta inicial da aula de hoje, é a propagação do evangelho. É anunciar as boas novas da salvação. John Stott chega a destacar que é essencial nós esclarecermos essa singularidade da igreja no reino de Deus. Essa igreja que tem uma responsabilidade de mostrar para esse mundo que o reino de Deus existe. Nós cristãos, nós reivindicamos o reino de Cristo, o domínio de Cristo. Dizemos então que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. O único grande é Ele. A adoração deve ser dada a Ele. A glória deve ser dada a Ele. Observe com muito respeito que nós precisamos destacar que servimos ao Cristo Todo-Poderoso. Nosso entendimento é entender o senhorio de Cristo, o Senhor Jesus. E na nossa abordagem, nós vamos entender de forma muito clara que tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa igreja tem a responsabilidade de anunciar as boas novas da salvação a partir do Evangelho. Nessa lição, nós aprendemos muito pouco a respeito do reino de Deus, porque vai além do nosso entendimento. E entendemos muito bem que a igreja ela tem essa identidade. Ela não é o reino, mas é serva do reino e está à disposição para adorar a Deus, como proposta do próprio pastor José Gonçalves nessa conclusão. E eu espero que essa aula possa ter te edificado em Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui, porque esse comentário me ajuda muito a compartilhar a palavra de Deus. Não se esquece, você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, Instagram também. Acompanha aí pelo nosso Instagram, @JandersonNascimento. Eu vou ter o prazer de te receber por lá, tanto por lá como também pelo Facilita EBD. Se inscreve aqui, envia essa aula para mais alguém. Lembra que toda segunda-feira às 18 horas eu estou por aqui ministrando essa aula para você. E se você desejar o nosso material, o esboço dessa aula, você pode ter acesso na descrição do vídeo através da assinatura no Facilita EBD. Gente, que Deus abençoe vocês. Agora eu quero orar por você nesse momento de oração, pedindo que o Senhor te use na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus? Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, ó Pai, pelo teu trabalhar, porque o Senhor fala conosco de forma diretiva e de forma proposital. Senhor, usa os teus servos que vão ministrar a tua palavra sobre o reino de Deus e a tua igreja. Senhor Jesus, que essa mensagem seja poderosa para a edificação da tua igreja. Pai, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, que o Senhor use os teus filhos de forma especial, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje.
Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto Corpo de Cristo, do pastor José Gonçalves, um material muito legal, que vai trazer uma perspectiva muito interessante sobre a proposta da lição. Editora CPAD, você encontra esse livro. Também John Stott, esse material é sensacional, um cristão em uma sociedade não cristã, editora Thomas Nelson, no Brasil. Pode te ajudar a trazer uma compreensão muito legal sobre a visão do reino de Deus. Também o texto Sermão do Monte, da editora Fiel, do Mark Lloyd Jones, um material espetacular, que traz uma perspectiva muito interessante sobre os aspectos do reino. Também a Teologia do Novo Testamento, do George Led, da editora Agnus, um material muito bom e interessante para você que gosta de estudar a palavra em nome de Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima segunda-feira, gente boa, às 8 horas, se Deus quiser. E na próxima segunda nós vamos trabalhar a lição 5, que vai trabalhar sobre a missão da Igreja de Cristo. Ah, se eu fosse você, eu não faltava não, tá? Até segunda às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.